Olá, eu sou a Andressa Canejo. A gente começa hoje mais um Mundo Pós-Pandemia. Antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. O nosso bate-papo de hoje vai ser um pouquinho sobre a área de história. Hoje eu estou aqui com o coordenador da nossa licenciatura em História, o professor mestre Bruno Tamancol de Muniz, e com um dos docentes da nossa licenciatura, o professor doutor Leandro Ricon. O que a gente está vivendo hoje certamente é um marco, é um fato histórico, e a gente vai falar, na verdade, um pouquinho da história, como licenciatura, enfim, nesse momento de agora e de pós-pandemia. Na UCP, como a gente já mencionou aqui, a gente chama licenciatura, a gente oferece a licenciatura, a gente está formando professores, né? E durante esse momento, muito se falou do papel do professor como uma figura primordial na educação. Só que quando a gente fala de professor na educação, a gente associa sempre à sala de aula. E essa sala de aula ela ganhou um novo formato que é a virtual. Para a área para a educação, o que essa pandemia, o que essa mudança, essa plataforma, na verdade, trouxe de mudança ou de transformação? Então, saudar meu amigo professor Leandro Ricon, saudar também a Andressa, um prazer estar aqui falando com vocês um pouco desse tema que é tão especial, que é o ensino da história nesse momento que é adverso, um momento diferente. E sem dúvida nenhuma, as novas tecnologias, elas vieram agregar nesse processo de ensino quase que de volta às casas. Se você pegar um pouco a história da educação, a educação nasceu através das preceptorias. Eu lembro da professora Maria Celi Chaves Vasconcelos, que é uma pesquisadora nessa área, também o Paulo Resulti, também que pesquisa sobre isso. Então, a educação nasceu nas casas. Os professores iam até as casas para ensinar a nobreza. Depois, com o advento da burguesia na Revolução Feudal, esses espaços foram se configurando de uma outra maneira. Eu era um burguês, Leandro outro, você outro, e nós contratávamos um professor para dar aula para nossos filhos. E assim nasceu a escola. Então, a educação volta para casa, volta a ser uma educação não à distância, como era, né, antigamente, agora sim à distância. E isso é possível, sem dúvida nenhuma, através da tecnologia. Né? E, sem dúvida, muda também porque muitas pessoas tinham muitos preconceitos em relação à educação à distância e foram, de certa feita, obrigados a verificar que é extremamente possível fazer uma educação de qualidade através dessa interatividade pelas redes sociais. Eu acho importante salientar, né, que a própria tecnologia já foi muito problematizada, no sentido mesmo de ser explorada, enfim, como um campo temático aí por algumas historiadoras, historiadores já há um tempo no Brasil. Né? Inclusive, é importante salientar também que o Brasil é um dos que mais produz sobre essa área, né? Que eu estou pensando não só na educação, mas conforme o Bruno falou, na educação histórica, no ensino de história mesmo. Mas indo direto então à sua pergunta, Andressa, penso que é inegável que é possível sim, concordo com o Bruno, a educação à distância com uma qualidade. Né? A gente não faz necessariamente uma educação à distância, pode ser também uma educação remota, né? Ambas são possíveis com qualidade quando se pensa, né, em como se constrói essa educação com cuidado, respeito ao aluno, ao conteúdo, enfim. Penso também que há um espaço para essa educação que é muito bacana, principalmente no caso da história, né, que a gente transita ali entre a tradição da história, né, e a inovação. Né, a tradição, porque afinal de contas a história, a prática historiográfica, como a gente chama, né, guardada aí as devidas proporções, as mutações do conceito de história, ela mesma é uma das práticas mais antigas que o ser humano tem. Né? Talvez agora mesmo ele esteja se reinventando com essas inovações tecnológicas. A gente consegue ver isso, por exemplo, com vários professores e professoras universitários importantes no cenário nacional e internacional, né, que estão criando canais em ferramentas tipo YouTube, Spotify,
o que é muito válido também para ampliar a discussão sobre a própria história, né? Sobre aquilo que a gente faz e que muitas vezes o público não entende, o próprio aluno não entende, né? Seja ele aí no ensino fundamental ou médio. A gente já consegue ver esses resultados, né? Por exemplo, pensando na participação em lives sobre história, como elas crescem, né? Durante esse período de isolamento social. Pessoalmente, eu não acho que seja só uma busca por entretenimento que faz esse fenômeno. Nem que apenas alunos participam dessas lives. Eu consigo pensar, consigo razoavelmente localizar, eu acho que o professor Bruno certamente vai concordar, uma vontade pela história, né, cada vez maior na população. Nesse sentido, a educação à distância, por exemplo, no ensino superior, quando feita com qualidade, como eu te falei há pouco, Andressa, ela me parece uma opção bacana para aqueles que quiseram fazer uma graduação em História, como curso, enfim, mas muitas vezes por causa do trabalho, do deslocamento, da própria questão financeira, não conseguiram. Acho, então, que a tecnologia veio para ficar mesmo. Os professores vão acabar tendo que se acostumar com isso, mas acho importante salientar também, pensando aqui enquanto professor também da educação básica, também a importância da escola mesmo também como um lugar privilegiado. Quando a gente está falando muito do ensino à distância, e a UCP ela tem uma expertise nisso há já mais de 13 anos, inclusive a gente oferece a licenciatura em História, né, na modalidade em EAD. E isso certamente contribuiu para que a gente voltasse, digamos assim, muito rapidamente a essa nova rotina, né? Da maneira que foi possível, respeitando, porque foi realmente necessário esse isolamento social. Mas a gente sabe que muitos professores ainda não dominavam essas ferramentas. E eles precisaram muito rapidamente dominar e contaram, inclusive, com a ajuda de professores que já atuavam, né, que já sabiam, enfim. Isso mostra a importância do professor, ele saber além daquele conhecimento dele? Sim, sem dúvida. Esse basicamente é o conceito de erudição, né? Uma pessoa erudita é alguém que versa em outras áreas de conhecimento, né? A educação à distância na UCP começou, se você parar um pouquinho para pensar a história da universidade, né? A gente teve o Centro de Processamento de Dados lá com a professora Maria da Glória. Então, a educação à distância, como o Leandro colocou perfeitamente, remota, não é uma coisa nova. A gente tinha no Brasil, não sei se vocês vão lembrar, quem tocava violão um pouquinho amador lembra, né, nos encartes das revistas de cifra, o famosíssimo Instituto Universal Brasileiro. Muitas pessoas se formaram em técnico em eletricista de rádio e uma série de outros mini cursos através do Instituto Universal Brasileiro, que era educação por correspondência, né? Você pegar, por exemplo, um pouco da minha área de conhecimento, que também é a história religiosa, a teologia, né? Você pegar as cartas paulinas, né? As cartas que Paulo escreveu, as cartas deuteropaulinas, que foram escritas por discípulos de Paulo. Então, a educação à distância sempre existiu. E claro que esse conceito de erudição é alguém que versa um pouco fora da sua área estrita de conhecimento. E a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é hoje não mais uma ferramenta, é uma necessidade, né? Uma ferramenta é algo que te agrega. Uma necessidade é algo que é sine qua non, senão você não consegue mais. E claro que as pessoas que nasceram AM, né, como eu, né, antes do mouse, têm um pouco de dificuldade. Os nativos digitais têm mais facilidade. Eu vejo meu filho, João, tem 12 anos e, nossa, brinca no computador, né? E nós que somos um pouco mais velhos, ou uma geração até acima da nossa, 2 gerações acima da nossa, tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu acho que quando a pessoa vai sem preconceitos, ela consegue. Quando a pessoa já coloca, não, isso vai ser muito difícil, tem muita dificuldade de fazer, e aí você cria um bloqueio, né? Eu gosto muito de um santo da Igreja Católica chamado São Beda. Ele é um monge do deserto. E ele vai falar o seguinte: olha, ensina o que você aprende. Tenta viver o que você ensina.
E o que você ignora, pergunta. Então, basicamente é isso. Se você aprender alguma coisa, ensina para alguém. Se você estiver ensinando, vive aquilo que você ensina. E se você não sabe, filho, pergunta. Então, nesse momento, nós criamos na universidade, sem dúvida nenhuma, é uma característica própria da UCP. Nós criamos uma rede de comunicação que foi muito rapidamente. Eu acredito que nós voltamos, acho que nós paramos numa sexta-feira, acho que na terça, quarta-feira a gente já voltou às aulas, né? Nós criamos uma rede de auxílio mútuo, né? Claro que capitaneado pelo nosso ATI, né? Na pessoa do Paulo Cerqueira, todos os funcionários do Helpdesk, mas dúvidas, às vezes, que eram dúvidas pequenas, que não necessariamente precisaria ir para o Helpdesk ou para a nossa TI, os próprios professores foram sanando dúvidas de outros professores. E isso é uma realidade muito interessante, porque a gente percebe que a gente pode trabalhar um conteúdo de extrema qualidade, remotamente, e usando aquilo que a gente tem em casa, né? Basta ter um smartphone com uma rede e você vai conseguir. Claro que a gente vai ter também uma outra questão, que é a acessibilidade a isso. Né? A gente sabe que nem todos têm essa capacidade de acessibilidade. Mas aqueles que têm a capacidade de acessibilidade, se de alguma forma não conseguem utilizar os instrumentos, precisam se adequar e, sem dúvida nenhuma, vai ter uma chuva de cursos, mini cursos. A tendência para o futuro talvez computador, rede de internet, baratear isso, porque a gente vai precisar disso para trabalhar. Então, pessoas que não tinham essa expertise, como você colocou muito bem, vão começar a se mover. Eu lembro que meu primeiro computador, eu comprei um K62 500 Duron, não Rio, né? Pelo Creduc, o crédito educativo. Eu estou pagando até hoje, tá? Então, um computador antigo, e eu lembro que ele demorava para ligar, era de fósforo verde, e a gente, às vezes, levava para imprimir na faculdade. Leandro pegou um pouco isso também, né, Leandro? A gente é contemporâneo de faculdade. Você levava o disquete lá para o laboratório de informática, chegava na aula, o disquete não funcionava. Né? E hoje a gente tem a nuvem, né? Então, as tecnologias são sensacionais. Eu costumo dizer que nós somos testemunhas oculares da história. Nós imaginávamos, né, vendo o filme um pouco mais antigo, que agora fez uma nova gravação, né, Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Esse filme, se me fala a memória, de 88, 87, e você via carros voando, né? Aí e o filme se passava em 2009, né? Você, de repente, imaginava que no ano de 2020 você teria carros voando, né? Mas não que você poderia fazer uma chamada de vídeo com seu smartphone. Então, isso é sensacional. Para quem gosta de história e consegue aliar história e tecnologia, como o Leandro disse, a gente tem estudos muito interessantes sobre isso. Sem dúvida nenhuma, quase que um maravilhamento. Você olhar e ficar maravilhado pelas possibilidades que a gente tem agora. Então, Andressa, pessoalmente eu tendo a concordar com o professor Bruno, né? Certamente esse fenômeno mostrou a importância de um conhecimento além da prática de sala de aula, né? Aqui, por acaso, a gente conseguiu mesmo se antecipar bastante, né? Tanto no curso de História quanto no colégio de aplicação da universidade, né? A gente conseguiu em pouquíssimo tempo, né? Os alunos ficaram sem aula 2 ou 3 dias, se é que foi isso tudo. No caso da universidade, eu acho que até foi um pouco menos, mas não chegou em uma semana. Mas, como eu te falei há pouco, né, e o Bruno também apontou no final aqui da fala dele, que eu acho interessante, muitas historiadoras, historiadores, Brasil afora, já estão pensando em como elaborar, né, o ensino de história à distância. Né? Aqui na UCP mesmo, a gente já teve cursos de extensão que, direto ou indiretamente, abordaram essa temática. Ano passado, a gente teve um curso sobre ensino de história,
que indiretamente foi abordada essa temática da tecnologia, enfim, de novas formas da aprendizagem histórica, como é usual a gente chamar. A necessidade de atualização na profissão docente, Andressa, entretanto, eu não acho que seja só atualização da tecnologia. Eu acho que, por alguns motivos, né, nós somos a geração da atualização, né? Não apenas no que diz respeito aí nas ferramentas tecnológicas, como você bem apontou, mas também nessas, né? Também me parece muito claro que é fundamental para qualquer professor manter atualização e pesquisa, né? Pessoalmente, eu acho que é indissociável a figura da docência, da atualização e da pesquisa. Se antes essa atualização e pesquisa ela dizia respeito muito mais a fenômenos como leitura, participação de congressos, produção intelectual, hoje a gente soma isso à figura da tecnologia, né? Que pode ser até uma aliada interessante aí para a história. Afinal de contas, tem um conceito contemporâneo que eu acho bem interessante, né? Um conceito, se eu não me engano, é a da Donna Haraway. Todos nós, hoje em dia, somos ciborgues, né? A tecnologia se embrenhou na gente ao ponto de, se a gente sai de casa e esquece uma carteira, não volta. Mas se sai de casa e esquece o celular, volta. Porque essa tecnologia faz parte mesmo do nosso corpo, foi organizada na gente, né? Nesse sentido, só para concluir, eu acho que efetivamente essa atualização dos professores é urgente, inclusive. Fantástico, meu amigo. E assim, não é uma questão epistemológica, né? De você se debruçar sobre uma teoria, de você pegar livros e contrapor ideias. É uma questão operacional. Exato. Metodológico. Isso é muito interessante, porque isso, de certa feita, vai também fazer com que a questão teórica, epistemológica, de discussões mais no campo da teoria também se reformule. Com certeza, Bruno. É interessante porque a gente vê essa reformulação, né, com a criação de novos conceitos históricos, né? Por exemplo, historiografia digital, né? Como produzir uma história a partir da rede, como a rede pode virar fonte. Isso é bem interessante, certamente. Novas nomenclaturas para um novo momento, né? E aí, pegando essas ferramentas, até o Bruno falou dessa questão de que as ferramentas não é uma questão de só agregar, de ser necessário que esse profissional, na verdade, o profissional de todas as áreas, ele precisa, hoje em dia, estar antenado com isso. Mas, assim, o que ele está antenado com essas ferramentas, ele se utilizar dessas ferramentas, porque todo mundo precisou para se adaptar, para continuar, porque a gente precisou ficar afastado. Mas o que isso pode trazer, aí falando especificamente do profissional de história, pode trazer para ele no campo de atuação? Pode abrir aí alguma oportunidade no campo de atuação? Então, como o Leandro disse, né? Muitos professores estão trabalhando com podcasts, com YouTube, com Spotify, né? Então, assim, existe um campo de atuação, de trabalho vasto. Agora, história não é apenas informação. Né? Isso o jornalismo se presta, né? E muito bem. Né? História é a análise das informações. É um degrau além. Né? O Leandro, que é especialista em teoria, pode depois elucidar também um pouco isso. Então, abre-se sim um leque. Mas a gente não pode também minimalizar o conteúdo historiográfico porque está na rede. Tá? Então, por exemplo, eu estou dando alguns cursos à distância pela universidade nesse momento, né? Aqueles cursos que eu sempre dou de extensão em História da Igreja, em Eclesiologia, em Doutrina Social da Igreja. E o curso começou com muitos alunos e agora já deu uma caída. Por quê? O curso é ao vivo, né? O vídeo fica gravado. Só que às vezes o vídeo é o conteúdo de uma aula. E uma aula, às vezes, tem 1h30, 1h20. Né? E às vezes a pessoa não consegue ficar 1h20 vendo um vídeo. Então ela quer um ensino que seja um ensino de podcast. Um ensino de 7 minutos. E isso não existe. Tá? Educação dói, cansa, é estressante. Você vai ficar vendo uma aula e depois vai ficar cansado de ver aquilo. Então, assim, pode ser divertido? Pode. Pode ser interativo? Pode também.
mas é um movimento que precisa de um esforço. Porque senão a gente cai em ensino de podcast. Isso me preocupa um pouco, né? A gente minimalizar o conteúdo para ele caber dentro da plataforma. Não, ao contrário. Nós vamos colocar esse conteúdo dentro da plataforma, né? Então, é o inverso. Porque senão a gente fica com aulas de 5 minutos e o aluno fica muito bem informado, mas não sabe nada. Não sabe analisar, fica uma informação rasteira, né? Nós, na UCP, temos essa característica de criarmos alunos, né? Não criarmos, mas dar a possibilidade dele mesmo alçar voos autônomos. E como é que você cria um ser autônomo com um podcast de 7 minutos? Não dá, né? Então, assim, a gente às vezes tem que entender que o processo educativo muitas vezes é enfadonho. É comum você passar o dia inteiro estudando, né? E ficar exausto, porque estudou o dia inteiro. E às vezes uma pessoa que não está naquele ritmo fala assim, pô, mas você só estudou. Né? Então a educação é cansativa, né? Mesmo à distância. Pessoalmente, me agrada muito uma fala aqui do professor Bruno, que é essa separação, né, entre o que é a educação e o que muitas vezes se faz na rede, né? Efetivamente, na rede, uma parcela significativa das vezes, né, a grande maioria mesmo, você encontra simplesmente uma informação solta que reduz a produção do conhecimento histórico a mera curiosidade, né? Esmigalha profundamente aí o conhecimento histórico. Concordo muito, eu acho, entretanto, eu acho que é muito possível fazer exatamente o que o professor Bruno fala, que é fazer uma transposição, né? Não seria bem uma tradução, mas seria criar um conteúdo com uma qualidade mesmo dentro dessa nova ferramenta, enfim, das novas tecnologias aí da informação e da comunicação. Mas você me perguntou também, ali na frase que você passou para a gente, o que isso muda, né? Na nossa profissão depois aqui da pandemia. Né? Então, completando aí, concordo 100% com o professor Bruno, mas eu penso que é um pouco difícil eu te afirmar já de cara o que vai mudar. Né? Mas correndo o risco do engano, né, fatal aí para qualquer historiador que está dando palpite, eu acho que em muito curto prazo vai continuar no ritmo que estamos. Eu acredito que isso mudará mais num cenário mais alongado, algo em torno aí de 5, 10 anos. Explico. Eu acho que isso muda em torno aí de 5, 10 anos, especificamente para a nova geração que vem se formando, né? Que é uma geração que está tentando fazer essa aproximação, está tentando aliar a tradição do curso de História, né? Os cursos de História são cursos tradicionais, eles remontam lá no século XIX, na Alemanha e na França, enfim, com toda a tecnologia contemporânea. Mas quando eu me refiro à profissão, eu não estou falando só também do professor de história que cobre aí o segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio, né? Também estou falando dos pesquisadores, dos historiadores, dos professores universitários. No caso desses professores do ensino básico, eu imagino que a tecnologia vai acabar se transformando mesmo, se consolidando, né? Como um mecanismo auxiliar no diálogo com os alunos, né? Avaliação extras, aulas extras. Penso que vão acabar substituindo, sim, muita coisa do presencial. Né? Também é interessante pensar que, quando a gente fala de ensino de história e tecnologia, a gente não está falando apenas das tecnologias de comunicação e da informação, né? Isso eu acho muito rico, mas a gente também está falando de uma série de recursos que vão se apresentando à profissão, como enciclopédias virtuais, aquelas enciclopédias virtuais que antigamente eram bizarras, de uma qualidade insignificante, pífia, produção do conhecimento, hoje elas são muitas vezes produzidas, né? Que eu posso acionar um exemplo, a Wikipedia, ela é produzida por universidades, então os verbetes de história dentro das enciclopédias tendem a ter uma confiança muito interessante, elas são validadas por universidades, por pesquisadores da área, né? Então essas enciclopédias virtuais têm esse trabalho interessante, mas a gente pode pensar, por exemplo, em jogos, né? Jogos que vão possibilitar também uma maior aproximação aí com a experiência histórica a partir de temas, enfim, são várias possibilidades do diálogo aí da profissão com a tecnologia nesse mundo pós-pandemia. Eu acho também que o ensino presencial, quando com qualidade, vai inclusive se reafirmar
né? Aliando aí a tecnologia, eu acho que pode se transformar num ganho. É muito perigosa essa aposta também, mas eu acho sim que pode se transformar num ganho. Já no caso dos professores universitários, por outro lado, né, historiadores, pesquisadores como todo, a tecnologia já é algo razoavelmente presente, né, no sentido que as pesquisas hoje em dia são feitas pela internet, muitas vezes, né? Você está estudando, você pode, dependendo do que você está estudando, sei lá, do Japão, você pode estar estudando aqui em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Mas a gente já dialoga com os nossos pares, enfim, a gente já tem programas de produção de conteúdo para universidades, enfim. Talvez para esses professores do ensino superior a inovação seja mesmo a adaptação das aulas, né, para o ambiente virtual. Principalmente a inserção em outros sistemas de comunicação, se não com os alunos, pelo menos com um público mais amplo interessado em temas históricos, como o Bruno aponta, né? E eu acho isso bem importante, por sinal, também. O que é interessante, concordo totalmente com o que o Leandro disse, é como que esse momento também, pelo menos eu percebo assim, não sei se o Leandro percebe de outra forma, como que esse momento publicizou o que o professor faz. Como esse momento trouxe a profissão docente para dentro das casas das pessoas. Né? Por exemplo, você está passando na sua casa, você está ouvindo o seu filho estudando, está ouvindo a aula do professor. Para mim é comum, porque eu sou professor. Agora, para quem não é, ver o trabalho do professor em loco é muito interessante, porque traz, primeiro, uma valorização de uma profissão que sempre busca se valorizar o profissional, né? Mas que muitas vezes não tem esse reconhecimento da sociedade, né? E isso perpassa não apenas por salário, mas condições de trabalho, uma série de coisas, né? E também uma reflexão sobre a formação dos professores. Nós estamos formando professores do CTH, do Centro de Teologia e Humanidade. E a gente tem que formar esse profissional com essas expertises também. Então, eu, parafraseando aqui um filósofo, né? Eu não quero um mundo melhor, eu quero o mundo que eu tinha. Né? Se a gente se voltar ao mundo que a gente tinha, eu já me dou por satisfeito. E agregado a essas coisas que nós estamos fazendo agora, né? Eu não acredito que vai ter uma grande transformação imediatamente, porque a história demora para analisar, como o Leandro colocou perfeitamente, né? Isso é quase que uma premissa na análise historiográfica, né? Você pode ver as Torres Gêmeas, né? Setembro de 2001. A gente não tem um grande livro robusto de história sobre o tema, porque a água ainda está balançando quando a pedra cai no lago, né? Você joga a pedra no lago, ela vai fazendo micro-ondas e ainda está balançando a água. Então, a gente vai demorar um pouco para perceber o que verdadeiramente mudou nesse cenário. E aí, você me chama para uma outra questão. Esse bate-papo nosso aqui está girando em torno da questão da pandemia, que a gente sabe que é um momento ímpar, né? Para todo mundo, e certamente vai marcar a história. Vocês já está marcando, né? A gente já marcou. Vocês acreditam que esse fato, esse ano de 2020, ele passa a se tornar um capítulo dos livros de história, inclusive um capítulo que os alunos que a gente está formando agora, possivelmente no futuro, vão falar sobre? Sem dúvida. Quer começar, Leandro? Você que é de teoria? Podemos. Então, Andressa, sem dúvida, né? Na verdade, é muito difícil, enquanto historiador, classificar qual ponto, né? Qual fenômeno, qual fato histórico, qual fato social virará aí um fato histórico que será discutido. Mas me parece que a pandemia mobilizou o planeta, né? Você conseguiu pela primeira vez, por exemplo, colocar uma Índia, né? Aquela quantidade de pessoas em isolamento social, né? Você vê uma série de crises sociais, políticas, enfim, no planeta acontecendo, né? Você vê uma crise global sendo localmente respondida, né? Algo bem interessante da gente pensar no nosso tempo presente. Com certeza, nesse sentido, agora falando aqui pelo meu ponto de vista, pela minha leitura do fenômeno,
os nossos alunos trabalharão sem dúvida com esse tema, né? A gente já tem, na verdade, um grupo de historiadores no Brasil, né? No mundo, mas no Brasil eles são muito significativos, que a gente vai chamar, um grupo que a gente chama de História do Tempo Presente, né? São historiadores preocupados com o tempo presente. Então a gente tem um núcleo de tempo presente na UFRJ, na USP, enfim. Brasil afora tem esse núcleo, né? E esses historiadores estão preocupados já em tratar o fenômeno da pandemia, né? Conforme outrora, né, como a gente estava falando, conforme outrora trataram os atentados às Torres Gêmeas, né? Em 2001 já tinha alguns historiadores escrevendo. Lógico que eu concordo também com o professor Bruno que essas análises, na medida em que o tempo vai passando, essas análises vão se densificando e vão ficando muito mais completas, né? Completas e complexas mesmo, vão ganhando uma complexidade ali analítica. Mas penso que, sem dúvida, os nossos alunos trabalharão com esse tema já agora, né? A partir do próximo ano já será algo a ser discutido com as turmas concluintes, né? Que, no geral, são as turmas que discutem tempo presente. Uhum. Assim, a temática é incrível, né? Porque você falar de pandemia, né? Claro que, para quem nunca estudou história, ou estuda história, assim, de passagem, parece que é uma temática nova, né? E a humanidade é uma grande sobrevivente de várias pandemias, né? O homem sempre lutou ferozmente para sobreviver. E uma das coisas que mais assolava a humanidade eram as pragas, né? Nós, desde a época das cavernas, nós somos sobreviventes. Sobrevivemos a uma era do gelo, sobrevivemos a uma revolução agrícola, que foi complicadíssima. Não tinha agrotóxico, né? Você pegava uma plantação, a plantação vinha praga, matava tudo, as pessoas morriam de fome. Então, se você pegar, por exemplo, a varíola assolou a corte do Ramsés II, 18ª dinastia, 1800 anos antes de Cristo, e assolou a corte do Luís XV na França. Só que a humanidade esqueceu da sua própria fragilidade em relação à natureza, né? Nós somos frágeis. Claro que hoje, qual que é a diferença das pandemias que aconteciam no passado e da pandemia agora? A tecnologia da informação. Tá? Por exemplo, a gente teve no Brasil a última grande peste, né, a gripe espanhola, né, e a varíola concomitantemente, né? Então, para algumas pessoas que não estudavam história, a temática da pandemia é como se fosse uma grande novidade, mas não é. O homem sempre lutou ferozmente com doenças que assolavam ele de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, esse conteúdo, sem dúvida nenhuma, vai estar nos livros didáticos daqui a pouco, né? Não tenho dúvida. Só que vai também ser um revisitar histórico de outros processos pandêmicos. Por exemplo, a peste negra, que assolou a Europa, a varíola, né? A gripe espanhola, a lepra, hanseníase. A gente tinha colônia de leprosos, gente, até 1960 no Brasil, 70. Né? Então, assim, são histórias escondidas, né? Que esse novo momento vai quase que escavar. E é interessante também, Bruno, você falou, tocou um ponto interessantíssimo, mas é super interessante partir do que você falou e pensar que isso também gera novos diálogos dentro do campo profissional do historiador, né? A gente vai ter a ressignificação do conceito de doença, a gente vai ter a ressignificação do conceito de isolamento. Um analista falando uma coisa muito interessante, a gente vai ter a ressignificação do luto, né? Muitas pessoas que não tiveram a possibilidade de vivenciar o luto, enfim, a ressignificação do medo, com certeza são elementos que você traz para a gente muito interessantes mesmo. Não, e assim, lembrando do historiador que é muito querido a gente, né, o Felipe Arries, quando ele vai analisar a peste negra, né, a questão, o conceito de morte na peste negra, que mudou completamente. Com certeza, alguns conceitos que nós temos hoje vão ser ressignificados com essa pandemia, né? Por exemplo, quando a gente fala em festa, né?
A gente tem quase que uma demanda reprimida, né? Quanto tempo você não faz churrasco na sua casa para os seus amigos? Né? Então, assim, o encontro, o abraçar, o beijar, o tocar na mão. Brasileiro que é muito pessoal, né? Dificilmente você não encontra um amigo e não abraça. Né? Para a gente é muito difícil isso. Né? Então, quando a gente tiver a oportunidade de voltar a fazer isso, isso vai ter um outro sabor também, né? Em relação também à religiosidade também, né? Sim. Há quanto tempo você não vai numa missa? Né? Para quem é evangélico, há quanto tempo você não vai num culto? Ou para quem é de outra matriz religiosa, há quanto tempo você não vai numa sessão da sua religião? Isso, quando voltar, vai ter um outro sabor. E isso é muito interessante analisar. Claro, isso está no campo quase da nossa professora Rosilene, né? É quase psicossomático, né? Mas é interessante também olhar falando do Felipe R. né? Para a gente encerrar, qual conselho vocês dariam, vocês podem dar, na verdade, né, para os nossos alunos, para eles se prepararem ou para eles estarem atentos para esse campo aí, para esse cenário que eles vão encontrar, ou que eles já estão encontrando com algumas mudanças? Então, evitar a procrastinação, né? O que é procrastinar? Amanhã eu faço, amanhã. Educação à distância é agora. Né? Se você deixar acumular na educação à distância, muito complicado. Né? E tentar adequar, principalmente em questões psicológicas, que a gente vê, né, às vezes, muita dificuldade em conseguir adequar isso dentro de casa. Né? Tentar também criar um espaço para você estudar. Isso é fundamental. Eu estou falando da minha experiência. Tá? Por exemplo, antes desse momento de pandemia, eu dificilmente trabalhava em casa. Só numa emergência. Então, eu saía de casa para trabalhar, sempre. Mesmo que não tivesse expediente na universidade, mesmo que não tivesse aula, eu ia para um lugar para trabalhar. Agora, não. Eu trabalho em casa. Agora, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar de roupão, de chinelo de dedo, de pijama. Eu não consigo. Eu tenho que estabelecer para mim uma rotina. Eu tomo banho, tomo café, me arrumo, boto tênis, como se eu estivesse indo para o trabalho, literalmente. Isso tem me ajudado. Então, eu acredito que na educação remota, que é uma nomenclatura que eu acho fantástica, que o Leandro trouxe aqui para a nossa discussão, e na educação à distância como um todo, né, você estabelecer rotinas e espaços ajuda muito, muito mesmo. Com certeza, eu concordo com o Bruno, mas pensando aqui especificamente nos alunos que estão se preparando também para o mercado de trabalho, eu acho que a ideia de atualização é fundamental. Eu acredito mesmo que esse século que a gente está, o século XXI, né, o terceiro milênio como um todo, vai ser o período da atualização. Eu acho que a gente já percebe isso já na tecnologia como um todo, né? As atualizações dos aplicativos, né? E a necessidade da atualização profissional para um mundo online, virtual, digital, já é muito clara para mim. Eu acho que isso é importante para os alunos se inserirem melhor no mercado de trabalho. Talvez a maior dificuldade para esses novos alunos e profissionais mesmo da área seja, inclusive, combinar uma forma de conhecimento tão tradicional como a leitura de textos, né? História é uma disciplina que trabalha com texto, a gente lê, né? E conforme o Bruno falou, leitura, às vezes, realmente, a educação é cansativa. Muitas vezes ela é chata, ela deixa a gente sem entender o que está acontecendo, né? Talvez a dificuldade seja combinar uma profissão tão tradicional, baseada em textos, em análises, enfim, com as novas necessidades, né? Que a gente ainda está pisando com certo receio nessas novas possibilidades. Mas uma coisa também me parece bem interessante aqui a gente lembrar, principalmente para os alunos. A gente está vendo aqui o tempo agindo, né? A gente está vendo a história, a gente vê a história todo dia. Em alguns momentos
momentos a gente percebe isso com mais clareza, como agora, não no momento de pandemia, mas a gente vê a história agindo 24 horas por dia, né? Em última instância, o que a gente vai fazer com o mundo, com esse para e tradição dos textos, inovação da tecnologia, né? O que a gente vai fazer com esse mundo que está se descortinando é muito mais uma questão da nossa liberdade histórica, né? Isso eu acho que a história está aí num ponto privilegiado dessas possibilidades de análise. Sem dúvida. E aí, o último recado, se tu me permite, Andressa. Claro. Vale a pena ser professor, viu? E para quem achava que o professor ficava só com aquelas fichinhas dentro da pasta, né? Nós estamos na vanguarda, né? Sem dúvida estamos na vanguarda porque nós sabemos, principalmente, o nosso papel dentro dessa sociedade que é tão complexa, né? Uhum. O papel do professor é insubstituível. Ele pode se readequar, se reinventar, se moldar, mas é insubstituível. A gente encerra aqui mais um Mundo Pós-Pandemia, mas não deixe de ir lá no nosso canal, se inscrever e ativar as notificações. Até mais!